2 Suffolk, 2011 Chovia em Suffolk. Em suas recordações de infância, nunca chovia. O hospital ficava do outro lado da cidade e o carro seguiu vagarosamente pelas poças d'água da Street, antes de pegar o caminho de entrada e parar no alto do círculo de retorno. Laurel tirou seu estojo de pó compacto da bolsa, abriu, olhou-se no espelho e empurrou a pele de uma das faces para cima, observando calmamente as rugas se juntarem e em seguida caírem, quando liberadas. Repetiu o gesto do outro lado. As pessoas adoravam suas rugas. Seu agente lhe disse isso, diretores de elenco as exaltaram, maquiadores as decantaram, brandindo seus pincéis de sua chocante juventude. Um desses jornais da internet fez uma enquete alguns meses atrás convidando os leitores a votar para eleger o rosto predileto da nação, e Laurel ficar em segundo lugar. Suas rugas, diziam, transmitiam segurança às pessoas. Para eles, tudo bem. Para Laurel, as rugas a faziam se sentir velha. Ela era velha, pensou, fechando o estojo bruscamente. E não no sentido da senhora Robinson. Já fazia 25 anos desde que encenara a primeira noite de um homem, no National Theatre. Como é que isso foi acontecer? Alguém deve ter adiantado o maldito relógio quando ela estava distraída, foi isso. O motorista abriu a porta e ajudou a descer sob a proteção de um enorme guarda-chuva preto. Obrigada, Neil, ela disse, quando chegaram ao toldo. Tem o endereço de onde vai me pegar na sexta-feira? Ele colocou no chão sua bolsa de viagem e sacudiu o guarda-chuva. Casa de fazenda do outro lado da cidade, estrada estreita, caminho de terra bem no fim. Às 2 horas mesmo. Ela confirmou e ele acenou com a cabeça, andando apressadamente pela chuva em direção à porta do motorista. Ele deu partida e ela ficou observando o carro se afastar, sentindo uma ânsia repentina pelo aconchego e pela agradável monotonia de uma longa viagem para nenhum lugar em especial ao longo da estrada molhada. Na verdade, indo para qualquer lugar que não fosse ali. Laurel examinou as portas de entrada, mas não entrou. Tirou os cigarros da bolsa e acendeu um, tragando com mais prazer do que seria apropriado. A noite fora horrível. Tivera sonhos fragmentados com a mãe, com este lugar, com as irmãs quando eram pequenas, com Jerry quando era pequeno. Um menino sério, segurando uma nave espacial de lata, algo que ele fizera, dizendo-lhe que um dia iria inventar uma cápsula do tempo e usá-la para voltar e consertar as coisas. Que tipo de coisas? Ela perguntara no sonho. Ora, todas as coisas que deram errado, é claro, ela podia ir com ele, se quisesse. Ela bem que queria. As portas do hospital se abriram com um zumbido de vento, e 2 enfermeiras irromperam por elas. Uma lançou um olhar para Laurel e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Laurel fez um vago cumprimento com a cabeça, jogando fora o que restava do cigarro, enquanto a enfermeira inclinava-se para murmurar alguma coisa para a amiga. Rose aguardava em uma fileira de cadeiras na sala de espera, e por uma fração de segundo Laurel a viu como se viu uma estranha. Ela estava enrolada em um chale roxo de crochê que fechava na frente com um laço cor-de-rosa. Seus cabelos rebeldes, agora prateados, caíam em uma trança frouxa por cima do ombro. Laurel sentiu uma pontada de afeição quase insuportável quando notou que a trança da irmã estava presa com um pequeno arame torcido, daqueles usados para fechar saco de pão. Rosie, disse, escondendo a emoção num tom de voz forçadamente alegre, refusivo, odiando-se um pouquinho ao fazê-lo. Nossa, parece que, faz anos. A gente nunca se encontra. Abraçaram-se e Laurel surpreendeu-se com o cheiro de lavanda, familiar, mas deslocado. Aquele aroma pertencia às tardes de férias de verão na sala da pensão C.E. Blue de sua avó Nicholson. Estou tão contente que você tenha podido vir, Rose disse, apertando as mãos de Laurel antes de conduzi-la pelo corredor. Eu não podia deixar de vir. Claro que não. Teria vindo mais cedo se não fosse pela entrevista. Eu sei. E ficaria mais tempo se não fossem os ensaios. O filme começa a ser rodado dentro de 15 dias. Eu sei. Rose apertou a mão de Laurel com mais força ainda, como se quisesse dar ênfase ao que dizia. Mamãe vai adorar o simples fato de você estar aqui. Ela tem tanto orgulho de você, lol. Nós todos temos. Elogios em família eram incômodos, e Laurel ignorou-o. E os outros? Ainda não. Iris está presa no trânsito e Daphne chega esta tarde. Ela vai direto do aeroporto para casa. Vai ligar do caminho. E Jerry? A que horas deve chegar? Era uma brincadeira e até Rose, a mais gentil dos Nicholson,
A única que não era dada a gracejos, não pôde deixar de rir. Seu irmão podia construir calendários de distâncias cósmicas para calcular a posição de longínquas galáxias, mas, se lhe pedissem para estimar a hora que chegaria a um lugar, ficava completamente desconcertado. Viraram a esquina e encontraram a porta com o nome Dorothy Nicholson. Rose estendeu a mão para a maçaneta, depois hesitou. Preciso avisá-la, LOL, ela disse. Mamãe piorou muito desde a sua última visita. Tem altos e baixos. Num minuto ela está muito bem, como antigamente, mas no seguinte, os lábios de Rose tremeram e ela agarrou seu longo colar de contas. Abaixando a voz, continuou. Ela fica confusa, LOL, aborrecida às vezes, dizendo coisas sobre o passado, coisas que nem sempre compreendo. As enfermeiras dizem que isso não significa nada, que acontece com frequência quando as pessoas, quando estão no estágio da mamãe, elas lhe dão comprimidos quando está agitada. Os remédios a acalmam, mas ela fica terrivelmente grogue. Eu não esperaria muito hoje. Laurel assentiu. O médico dissera o mesmo quando ela telefonou na semana anterior para ter notícias do estado da mãe. Ele usara uma litania de tediosos eufemismos, uma vida bem vivida, tempo para atender aos últimos chamados, o sono eterno, seu tom de voz tão enjoativo que Laurel não pôde se conter. O senhor quer dizer, doutor, que minha mãe está morrendo. Falara num tom de voz majestoso, só pela satisfação de ouvir o médico se engasgar, atrapalhado. A vingança fora doce, mas durou pouco, somente até ouvir sua resposta. Sim. A mais traiçoeira das palavras. Rose abriu a porta. Veja quem eu encontrei, mamãe. Só então Laurel percebeu que estava aprendendo a respiração. Houve uma época na infância de Laurel em que ela sentia medo. Do escuro, de zumbis, do estranho que vovó Nicholson avisara que ficava espreitando dos cantos para raptar garotinhas e fazer coisas inomináveis com elas. Que tipo de coisas? Coisas inomináveis, de homem. Era sempre assim, ameaça ainda mais assustadora pela falta de detalhes, pela vaga sugestão de tabaco, suor e pelos em lugares estranhos. Tão convincente fora sua avó que Laurel não tinha dúvida de que era só uma questão de tempo até seu destino alcançá-la e conseguir seus malignos propósitos. Às vezes, seus medos mais tenebrosos se somavam uns aos outros e ela acordava à noite, gritando, porque o zumbi na escura despensa estava vigiando-a pelo buraco da fechadura, prestes a dar início às suas terríveis façanhas. Calma, querida, sua mãe a tranquilizava. É apenas um pesadelo. Você tem que aprender a ver a diferença entre o que é real e o que não é. Nem sempre é fácil. Eu levei muito tempo para descobrir. Um tempo longo demais. Então, ela entrava na cama de Laurel e dizia, quer que eu lhe conte uma história sobre uma garotinha que fugiu para se juntar a um circo. Era difícil acreditar que a mulher, cuja enorme presença vencia qualquer terror noturno fosse esta mesma criatura pálida embaixo de um lençol de hospital. Laurel acreditara que estava preparada. Já vira amigos morrerem, sabia como era a morte quando ela chegava, ganhar o prêmio da British Academy of Film and Television Arts, o BAFTA, pelo papel de uma mulher nos estágios terminais de um câncer. Mas isto era diferente. Ela era sua mãe. Teve vontade de se virar e sair correndo. Mas não o fez. Rose, que estava de pé junto à estante, balançou a cabeça, encorajando-a. E Laurel se investiu no personagem da filha cumpridora de seus deveres em visita à mãe. Aproximou-se rapidamente e tomou a mão frágil da mãe. Olá, disse. Olá, querida. Os olhos de Dorothy piscaram, entreabrindo-se, antes de se fecharem outra vez. Sua respiração continuou no mesmo ritmo suave de subida e descida enquanto Laurel beijava de leve cada face, branca e seca como papel. Trouxe uma coisa para você. Não pude esperar até amanhã. Colocou a bolsa na mesa e de dentro dela tirou um pequeno embrulho. Permitindo uma ligeira pausa, para conversar, começou a desembrulhar o presente. Uma escova de cabelos, disse, revirando o objeto de prata nos dedos. Tem as cerdas muito macias. Javali, eu acho. Encontrei-a em um antiquário em Knightsbridge. Mandei gravar, está vendo? Bem aqui, as suas iniciais. Gostaria que eu penteasse os seus cabelos? Na verdade, não esperava uma resposta, e não houve nenhuma. Laurel passou a escova suavemente pelos delicados fios brancos que formavam uma coroa sobre o travesseiro ao redor do rosto da mãe, cabelos que antes haviam sido volumosos, castanho escuros, e que agora eram ralos e finos. Pronto,
ela disse, colocando a escova na prateleira, de modo que a luz incidisse nas iniciais floreadas. Pronto, lá está. Rose deve ter ficado satisfeita, de certo modo, porque ele entregou o álbum de fotografias que tirara da estante e saiu dizendo que ia até o fim do corredor fazer chá para elas. Havia papéis bem definidos nas famílias. Isso cabia a Rose, aquilo cabia a ela. Laurel acomodou-se em uma cadeira de aparência terapêutica junto à cabeceira da mãe e cuidadosamente abriu o velho álbum. A primeira fotografia era em preto e branco, agora desbotada com uma colônia de pontos marrons espalhada pela superfície. Sob as manchas de fungos, uma mulher jovem com um lenço amarrado nos cabelos foi flagrada para sempre em um momento de distúrbio. Erguendo a cabeça do que quer que estivesse fazendo, ela levantava a mão como se quisesse mandar o fotógrafo embora. Sorria ligeiramente, ao mesmo tempo contrariada e achando graça, a boca aberta na articulação de algumas palavras esquecidas, um aparte espirituoso para a pessoa por trás da câmera. Provavelmente, um dos muitos hóspedes de sua avó no passado, uma caixeiro viajante, um turista solitário, algum burocrata sossegado de sapatos bem engraxados, fora da guerra em alguma ocupação segura. A linha de um mar calmo podia ser avistada atrás dela por qualquer um que soubesse onde a foto fora tirada. Laurel segurou o álbum aberto sobre o corpo imóvel da mãe. Começou, então, aqui está você, mamãe, na pensão da vovó Nicholson. Em 1944 e a guerra está chegando ao fim. O filho da senhora Nicholson ainda não voltou para casa, mas vai voltar. Em menos de um mês, ela enviará você à cidade com os cupons de racionamento e, quando você retornar com os alimentos, haverá um soldado sentado à mesa da cozinha, um homem que você nunca viu antes, mas que reconhece de uma foto emoldurada no console da lareira. Ele é mais velho do que na foto, e mais triste, mas está vestido do mesmo modo, em seu uniforme caque do exército, e ele sorri para você, e instantaneamente você sabe que é o homem que você estava esperando. Laurel virou a página do álbum, usando o polegar para alisar a ponta da folha de plástico amarelada que protegia as fotos. O tempo a deixar a quebradiça. Você se casou com um vestido que você mesma fez de uma cortina de renda do quarto de hóspedes do andar de cima, que a vovó Nicholson foi convencida a sacrificar. Muito bem, querida. Imagino que não tenha sido uma tarefa fácil. Sabemos muito bem como a vovó era com seus estofados, cortinas e almofadas. Caiu uma tempestade na noite anterior e você teve medo que chovesse no seu casamento. Mas não, choveu. O sol apareceu e as nuvens foram levadas para longe, e as pessoas disseram que era um bom presságio. Ainda assim, você tomou suas precauções. Este é o Sr. At, o limpador de chaminés, parado ao pé das escadas da igreja para dar sorte, como mandava a superstição. Ele teve muito prazer em fazer sua vontade, já que o pagamento que papai lhe deu serviu para lhe comprar sapatos novos para seu filho mais velho. Ela nunca tinha certeza, nos últimos meses, de que a mãe ouvia, embora a enfermeira mais gentil tivesse dito que não havia nenhuma razão para acreditar no contrário. Às vezes, quando repassava o álbum de fotografias, Laurel permitia-se a liberdade de inventar, nada muito drástico, apenas quando sua imaginação a afastava do fato principal e vagava pelas periferias, ela nada fazia para impedir. Iris não aprovava, dizia que a história de sua mãe era importante para ela e Laurel não tinha o direito de florear, mas o médico apenas dera de ombros quando lhe falaram da transgressão e dissera que o importante era falar com ela, e não tanto a verdade do que era dito. Ele se voltara para Laurel com uma piscadela. Mais do que qualquer outra pessoa, não se pode esperar que você a tenha essa verdade, senhorita Nicholson. Embora o médico tenha ficado do seu lado, Laurel ressentiu-se daquela presumida conivência. Pensou em explicar a diferença entre encenação no palco e fraude na vida, dizendo ao impertinente médico, com seus cabelos pretos demais e seus dentes brancos demais, que em qualquer dos dois casos a verdade importava, mas sabia que não adiantava discutir filosofia com um homem que carregava no bolso da camisa uma caneta modernosa, em forma de taco de golfe. Passou a página seguinte e encontrou, como sempre, a série de fotos suas quando bebê. Fez uma narrativa apressada sobre os seus primeiros anos, Laurel dormindo em um berço com estrelas e fadas pintadas na parede acima, piscando, um ar sério, no colo da mãe, um pouco mais crescida, andando tropegamente, gorducha, nas águas rasas da praia, até chegar ao ponto onde o relato terminava e a lembrança começava. Virou a página, liberando o barulho e a risada das irmãs.
Seria uma coincidência que suas próprias lembranças estivessem tão fortemente ligadas à chegada delas, essas irmãs pisando nas pedras para atravessar o riacho, rolando na grama, acenando da janela da casa na árvore, posando para a foto, enfileiradas, diante da casa da fazenda Greenacres, seu lar, bem penteadas e bem arrumadas para algum passeio esquecido. Os pesadelos de Laurel cessaram depois que suas irmãs nasceram. Ou melhor, mudaram. Não houve mais visitas de zumbis, monstros ou estranhos que moravam na despensa durante o dia. Em vez disso, começara a sonhar que uma onda gigante estava vindo, que o mundo estava acabando ou que outra guerra começara, e que ela sozinha tinha que manter as irmãs menores a salvo. Era uma das coisas de que ela se lembrava com mais clareza de ouvir a mãe dizendo-lhe quando era pequena: cuide de suas irmãs. Você é a mais velha, não deixe que se afastem. Não ocorrera a Laurel na época que sua mãe devia estar falando por experiência própria, que implícita no aviso estava a dor antiga por um irmão mais novo, morto por uma bomba na Segunda Guerra Mundial. As crianças podiam ser assim, egocêntricas, especialmente as felizes. E as crianças Nicholson foram mais felizes do que a maioria. Aqui estamos na Páscoa. Esta é Daphne na cadeirinha alta, então deve ter sido em 1956. Sim, isso mesmo. Veja, Rose estava com o braço engessado, o braço esquerdo dessa vez. Iris está fazendo palhaçada, rindo por trás, mas não vai rir por muito tempo. Lembra-se? Esse foi o dia em que ela saltou a geladeira e sugou todas as patas de caranguejo que papai tinha trazido da pescaria no dia anterior. Fora a única vez em que Laurel o vira realmente zangado. Depois do cochilo da tarde, ele fora cambaleando, sonolento, até a geladeira, queimado de sol, pensando em um pouco das saborosas patas de caranguejo, e tudo o que encontrou foram cascas vazias. Ainda podia ver Iris escondida atrás do sofá, o único lugar que seu pai não podia alcançar com suas ameaças de uma surra, uma ameaça vazia, mas nem por isso menos assustadora, recusando-se a sair. Suplicando a quem pudesse ouvir que tivesse piedade e, por favor, lhe passasse um exemplar de Pippi Longstocking. A lembrança enterneceu Laurel. Havia se esquecido do quanto Iris podia ser engraçada quando não estava sendo tão desgraçadamente irritante. Uma fotografia escorregou do final do álbum e Laurel pegou-a do chão. Nunca vira antes, uma foto em preto e branco, de duas jovens, de braços dados. Elas riam para Laurel de dentro da margem branca, de pé em uma sala com bandeirolas penduradas no alto e a luz do sol entrando por uma janela invisível. Olhou o verso da fotografia, em busca de alguma anotação, mas não havia nada escrito ali, exceto a data, maio de 1941. Que estranho. Laurel conhecia o álbum de família de trás para frente, e aquela foto, aquelas pessoas não tinham lugar ali. A porta abriu-se e Rose apareceu, com duas xícaras de chá diferentes uma da outra sacolejando-se em seus pires. Laurel segurou a foto no alto. Já tinha visto isso, Rose. Rose colocou uma das xícaras na mesinha de cabeceira, estreitou os olhos para ver melhor a foto, depois sorriu. Ah, sim, disse. Apareceu há alguns meses em Greenacres. Achei que você poderia descobrir um lugar para ela no álbum. Linda, não é? É realmente especial descobrir alguma coisa nova que seja dela, particularmente agora. Laurel olhou a foto, novamente. As jovens com os cabelos repartidos do lado, presos em rolos elaborados, os famosos Victoria Rostraço, as saias roçando os joelhos, uma delas com um cigarro na mão. Claro que era sua mãe. Sua maquiagem era diferente. Ela era diferente. Engraçado, Rose disse traço, nunca pensei nela assim. Assim como jovem, eu acho. Divertindo-se com uma amiga. Não. E por quê? Embora o mesmo fosse verdade em relação a Laurel. Em sua mente, na de todas elas, aparentemente traço, sua mãe só começara a existir quando respondeu a um anúncio publicado no jornal por sua avó para uma empregada para todo o serviço e começou a trabalhar na pensão. Sabiam o básico de antes, que ela nascera e crescera em Coventry, que fora para Londres logo antes do início da guerra, que sua família fora morta nos bombardeios. Laurel sabia, ainda, que a morte da família da mãe a afetara profundamente. Dorothy Nicholson havia aproveitado cada oportunidade para lembrar a seus próprios filhos que a família era tudo. Esse fora o mantra de sua infância. Quando Laurel atravessava uma fase de adolescente especialmente difícil, sua mãe a tomara pelas mãos e dissera:
com uma severidade incomum. Não seja como eu fui, Laurel. Não espere demais para compreender o que é importante. Sua família pode enlouquecê-lo às vezes, mas é mais valiosa para você do que você jamais poderia imaginar. No entanto, quanto aos detalhes da vida de Dorothy antes de conhecer Stephen Nicholson, ela nunca os impingira aos filhos e eles não pensaram em perguntar. Nada estranho nisso, Laurel supôs, com leve desconforto. Os filhos não exigem um passado dos pais e acham-o ligeiramente inacreditável, quase constrangedor, quando eles reivindicam uma existência anterior. Agora, entretanto, olhando para aquela estranha do tempo da guerra, Laurel lamentou profundamente a falta de conhecimento. No início de sua carreira de atriz, um famoso diretor inclinou-se sobre o roteiro, ajeitou os óculos de fundo de garrafa e disse a Laurel que ela não tinha o visual de uma protagonista, de uma estrela, aparência certa para papéis principais. O comentário calara fundo, e ela chorara e se desesperara, depois passara horas lançando olhares nem tão acidentais à sua imagem no espelho, antes de cortar os longos cabelos bem curtos, no calor de uma bebedeira. Mas aquele foi um marco em sua carreira. Ela era uma atriz de personagens. O diretor a escalou como a irmã da protagonista e ela conquistou suas primeiras críticas entusiásticas. As pessoas se encantavam com sua capacidade de construir personagens de dentro para fora, de submergir e desaparecer sob a pele de outra pessoa, mas não havia nenhum truque nisso, ela simplesmente se dava ao trabalho de conhecer os segredos do personagem. Laurel tinha muita experiência em guardar segredos. Ela também sabia que era lá que as verdadeiras pessoas eram encontradas, escondidas atrás de seus pontos negros. Notou que nesta foto ela parece mais jovem do que a gente sempre a viu? Rose empolheirou-se no braço da poltrona de Laurel, sua fragrância de lavanda ainda mais forte do que antes, enquanto pegava a fotografia. E mesmo. Laurel fez menção de pegar seus cigarros. Lembrou-se de que estava em um hospital e, em vez disso, pegou sua xícara de chá. Acho que sim. Uma grande parte do passado de sua mãe era feita de pontos negros. Porque isso nunca a incomodara antes. Olhou novamente a foto. As duas jovens que agora pareciam rir de sua ignorância. Tentou falar de modo casual. Onde foi que você disse que a encontrou, Rosie? Dentro de um livro. Um livro? Uma peça, na verdade, Peter Pan. Mamãe tomou parte numa peça. Sua mãe era excelente em brincadeiras de se fantasiar e de faz de conta, mas Laurel não se lembrava de jamais tê-la visto representar em uma peça de verdade. Não, acho que não. O livro foi um presente. Havia uma dedicatória na frente. Sabe, do jeito que ela gostava que fizéssemos com os presentes quando éramos crianças. O que dizia? Para Dorothy, Rose entrelaçou os dedos, num esforço para se lembrar. Um verdadeiro amigo é uma luz na escuridão. Vivien. Vivien. O nome causou uma sensação estranha em Laurel. Sua pele ficou quente, depois fria, e ela podia sentir o sangue latejar nas têmporas. Uma vertiginosa série de imagens atravessou sua mente. Uma faca brilhante, o rosto assustado da mãe, uma fita vermelha solta. Velhas lembranças, lembranças terríveis que o nome da mulher desconhecida havia de algum modo desencadeado. Vivien, Laurel repetiu, a voz mais alta do que pretendera. Quem é Vivien? Rose levantou os olhos, surpresa, mas o que quer que possa ter respondido perdeu-se quando Iris irrompeu pela porta, brandindo o bilhete do estacionamento. As duas irmãs voltaram-se para a extrema indignação da irmã recém-chegada e, assim, nenhuma delas notou a respiração forte de Dorothy, a expressão de angústia que atravessou seu rosto à menção do nome de Vivien. Quando as três irmãs Nicholson finalmente se reuniram em torno da mãe, Dorothy parecia estar dormindo placidamente, suas feições não dando nenhuma indicação de que havia deixado o hospital, seu corpo cansado e suas filhas adultas para trás, resvalando pelo tempo para a sombria noite de 1941.